Movimento do corpo. Boa noite. Vamos seguir. Eu já soube que ontem foi muito bom. Capítulo que seguiu Devadatta, né? A questão da divisão da sanga, na questão do poder. Capítulo 73. Arroz escondido. Tarde da noite, enquanto sentava em meditação no pico do Abutre, Buda abriu seus olhos para ver um homem meio escondido atrás de uma árvore próxima. Buda chamou-o. Sob o intenso luar, ele saiu de seu esconderijo, colocou uma espada aos pés de Buda e prostrou-se diante dele como se fizesse uma oferenda. Quem é você e por que veio aqui? O homem exclamou. Permita-me prostrar-me diante de você, professor Gautama. Recebi ordens para vir até aqui para matá-lo, mas não posso fazer isso. Ergui minha espada com as duas mãos, por mais de 10 vezes enquanto você meditava. Porém fui incapaz de sequer dar um passo em sua direção. Eu não consigo matá-lo, mas agora temo que meu amo irá matar-me. Estava tentando decidir o que fazer quando você me chamou. Permita-me prostrar-me diante de você. Buda perguntou: quem ordenou que você viesse matar o Tathagata? Eu não ousaria revelar o nome de meu mestre. Muito bem, você não precisa me dizer o nome dele. Mas o que ele lhe disse para fazer? Mestre, ele me explicou por qual caminho subir esta montanha e mostrou-me um caminho diferente para descer após ter completado minha missão. Você tem esposa e filhos? Não, professor, não sou casado, tenho apenas minha idosa mãe. Então ouça-me e siga as minhas instruções cuidadosamente. Volte para casa imediatamente e fuja com sua mãe através da fronteira para Kosala. Você e ela poderão encontrar uma nova vida lá. Não retorne pelo caminho que seu amo mostrou a você. Se seguir através dele, certamente sofrerá uma emboscada e será morto. Agora vá. O homem prostrou-se uma vez mais e então rapidamente partiu, deixando sua espada para trás. Na manhã seguinte, os veneráveis Shariputra e Moggallana vieram falar com Buda. Acreditamos que é hora de nós dois fazermos uma visita ao outro lado. Queremos ajudar nossos irmãos que, por ignorância, tomaram um caminho equivocado. Nós pedimos a sua permissão para nos ausentar por um certo período de tempo. Buda olhou para seus 2 discípulos e disse: Vão, se vocês acham que devem, mas tomem muito cuidado. Façam tudo o que puderem para protegerem suas próprias vidas. Naquele exato momento, o venerável Shariputra viu a espada pousada sobre a terra. Olhou nos olhos de Buda como se fosse questioná-lo. O mestre balançou a cabeça afirmativamente e disse: sim, nesta madrugada um soldado veio aqui com ordens de matar o Tathagata. Porém, ao invés disso, o Tathagata ofereceu-lhe orientação. Pode deixar a espada aí. Quando Jivaka vier, pedirei a ele para dispor dela para o que considerar melhor. Moggallana olhou para Shariputra. Talvez seja melhor não nos afastarmos de Buda em tais circunstâncias. O que acha, meu irmão? Antes que Shariputra pudesse responder, Buda disse: não se preocupem, o Tathagata é capaz de evitar quaisquer perigos que possam surgir. Naquele entardecer, vários bicos da floresta de bambus
foram ver Gautama. Estavam tão afetados que não conseguiam falar. Lágrimas rolavam em seus olhos. Buda questionou-os: qual é o problema? Por que vocês estão a chorar assim? Um bico limpou suas lágrimas e respondeu: Senhor, acabamos de vir da floresta de bambus. Na estrada encontramos os irmãos Shariputra e Moggallana. Quando perguntamos para onde se dirigiam, eles disseram que iriam para Kayasissa. Estamos tão perturbados que não conseguimos conter nossas lágrimas. Mais de 500 outros monges abandonaram a Sangha, porém jamais esperávamos que seus 2 mais estimados discípulos fossem trair você. Buda sorriu e confortou-os, dizendo: Bhikkhus, não se lamentem. O Tathagata confia em Shariputra e Moggallana. Eles não irão decepcionar a Sangha. Aliviados, os bhikkhus sentaram-se calmamente aos pés de Buda. No dia seguinte, Jivaka convidou Buda para uma oferenda de alimentos em seu jardim de mangueiras. Venerável Ananda o acompanhou. Quando terminaram de comer, o médico informou-os de que a rainha Videhi estava lhe fazendo uma visita. Ele imaginava se o Buda se importaria de encontrar-se com ela. Buda compreendeu que Jivaka secretamente tinha arranjado para que este encontro acontecesse e pediu-lhe para chamar a antiga rainha. Após inclinar-se, a rainha começou a soluçar. Buda deixou que ela aliviasse sua dor e então gentilmente disse: Por favor, conte-me tudo. Senhor, a vida do rei Bibisara corre grave perigo. Ajatasattu planeja deixá-lo definhar de fome até a morte. Ele não me permite mais levar qualquer alimento ao meu marido. Ela contou ao Buda que quando o rei pela primeira vez havia sido aprisionado em sua própria casa, ela podia levar-lhe comida diariamente. Então, certo dia, os guardas confiscaram a bandeja de alimentos que ela levava, antes de deixarem que entrasse nos aposentos dele. Videhi relatou que mesmo enquanto chorava, Bibisara a tinha consolado e dito que não guardava ódio contra seu filho por suas atitudes. Ele disse que preferia sofrer de inanição do que ter o país mergulhado na guerra. Na manhã seguinte, a rainha escondeu pequenas bolas de arroz em seu cabelo, enquanto levava uma travessa de comida. Os guardas carregaram a travessa embora, mas o arroz em seu cabelo não fora detectado. Ela conseguiu alimentar seu marido daquele jeito por vários dias. Como o rei não morria, Ajatasattu ordenou que os guardas revistassem mais vigorosamente a rainha. Eles descobriram o arroz escondido. Então ela não pôde mais levar alimentos daquele modo. 3 dias depois, ela imaginou um outro plano. Misturou uma pasta de leite, mel e farinha que ela espalhava sobre seu corpo após banhar-se e secar-se. Quando a pasta secava, ela colocava suas roupas. Não encontrando o arroz em seus cabelos, os guardas permitiram sua entrada nos aposentos reais. Uma vez lá dentro, ela retirava as roupas e despedaçava a pasta para alimentá-lo. Por 2 vezes alimentou seu marido daquela maneira, porém, ela temia ser logo descoberta e ter absolutamente proibida sua visita ao prisioneiro. A antiga rainha começou a soluçar novamente. Buda sentava em silêncio. Após longo período, ele perguntou sobre o estado de saúde do rei, tanto física quanto espiritualmente. Videhi disse que, embora tivesse perdido muito peso, sua força estava mantida e seu espírito era muito elevado. Ele não expressava sentimentos de ódio ou arrependimento. Continuava a sorrir
e a conversar como se nada houvesse acontecido. Usava seu tempo recluso ali para meditar. Havia um longo corredor entre seus aposentos, onde ele fazia meditação caminhando. A sala também tinha uma janela voltada para o pico do abutre. Ele espiava a montanha todos os dias por longos períodos e fazia sua meditação sentado, perto daquela mesma janela. Buda perguntou à rainha se tinha podido ou não enviar notícias ao irmão dela, o rei Prasenajit. Ela respondeu que não tivera meios de fazê-lo. Então disse que enviaria um bico até Sravasti para pedir ao rei Prasenajit qualquer forma de ajuda possível. A rainha agradeceu a Buda. Ela então confidenciou que antes do príncipe Ajatasattu nascer, os astrólogos reais previram que ele trairia seu pai. Um dia, durante sua gestação, subitamente, ela foi tomada por uma bizarra compulsão por morder o dedo do rei Bibisara e beber seu sangue. Sentiu-se muito amedrontada e chocada com aquele estranho desejo, incapaz de crer que pudesse dar vazão a tão terrível pensamento. Desde o tempo em que era menina, sempre tivera medo de enxergar sangue e sequer podia imaginar assistir a bater em um peixe ou uma galinha. Mas naquele dia, manifestar um impulso, nada mais, nada menos do que provar o sangue do seu marido. Lutou contra aquele impulso com todas as suas forças, até que finalmente caiu em lágrimas. Vencida pela vergonha, ela cobriu o rosto com as mãos, porém não foi capaz de contar ao rei o que a perturbava. Um dia, não muito depois daquilo, o rei Bibisara acidentalmente cortou o dedo enquanto descascava uma fruta. Incapaz de controlar-se, a rainha agarrou o dedo do marido e sugou as gotas de sangue. Ele arregalou os olhos, mas não a aparou. Então a rainha caiu no chão em prantos. Alarmado, o rei ajudou a recompor-se e perguntou o que estava acontecendo. Ela lhe contou do seu estranho e terrível desejo. Falou do quanto lutara contra aquilo, mas finalmente fora derrotada. Ela sabia que o bebê crescendo dentro dela era a fonte de seu violento ímpeto. Os astrólogos reais sugeriram que o bebê fosse abortado ou morto ao nascer. O rei Bibisara não pôde concordar com tal coisa, muito menos a rainha. Quando o príncipe nasceu, deram-lhe o nome de Ajatasattu, que significa o inimigo não nascido. Buda aconselhou a rainha a visitar seu marido apenas uma vez a cada 2 ou 3 dias, para evitar levantar a suspeita de Ajatasattu. Assim poderia ficar um pouco mais de tempo com ele nos dias de visita. Ele também sugeriu que o rei comesse apenas uma pequena quantidade de pasta nutritiva por vez, ao fim de guardar um pouco para os dias em que a rainha não o fosse visitar. Após oferecer estas sugestões, Buda despediu-se de Jivaka e retornou ao pico do abutre com Ananda. Que bom nome, né? Uma maneira de tentar evitar que se concretizasse a predição, né? Do sonho, do desejo dela. O inimigo não nascido.
me chamou a atenção também aqui nesse capítulo a maneira como Shakyamuni Buda orienta sempre sem afronta, né? Sempre recuando, mas não com ingenuidade, né? Essa sugestão dela deixar de visitar todo dia e dele guardar um pouco para os outros dias, né? Ou de pedir ajuda também para o rei, para Senagite, né? É interessante, né? Porque a gente fica imaginando uma certa ingenuidade, né? Uma certa... alguém que não saberia nem como orientar em questões tão mundanas, né? Entre aspas, né? É terrível, né? Terrível imaginar. Depois de hoje, né, do episódio do Carrefour, do assassinato do moço, né? É uma coisa tão difícil de entender, né? Essa natureza, essa mente humana distorcida, né? Confusa, equivocada. Alguém quer falar alguma coisa? Ao mesmo tempo, eu acho importante, sabe, o livro trazer essas passagens, porque a gente também tem que desconstruir essa ideia de que só porque são budistas ou porque encontraram o caminho, porque fizeram um voto verdadeiro, são pessoas que não caem, né? Não cometem faltas, erros, né? A gente, enquanto estiver aqui, está fadado, né? Corre o risco de por ignorância, agir de tal forma, né? Então, sempre vem essa questão de não alimentar uma falsa ideia, né, do caminho, falsa ideia de não se iludir consigo mesmo. Não achar, eu já sei, eu já não vou cair, eu já não vou cometer mais faltas, né? A gente falou disso, acho que foi na quinta-feira, na Conexão do Meio-Dia, de que uma faltinha, né? Uma brecha que a gente dá, às vezes, para um pensamento, para uma fala que contamina, né? Eu falo do outro, eu faço um comentário, às vezes a gente faz, sabe? E acha isso é pequeno, acha que isso é pequeno, mas de fato não deveria nem ter esses pequenos, né? Porque esses pequenos eles vibram na direção de outros pequenos, né? Tem muita energia nisso que a gente fala, tem muita energia no que a gente pensa, né? Se o nosso pensamento altera moléculas de água fora de nós, imagina o que ela não faz com as nossas. Então, se o pensamento tem essa capacidade, a fala tem muito, talvez tenha muito mais, né? Porque ela é gerada a partir do pensamento, mas ela se concretiza. Então, é um esforço diligente, assim, de a gente prestar atenção no que a gente fala. Sabe? Se a gente não faz comentáriozinhos maldosos. Né? Enfim, foi muito boa a conexão do meio-dia, que vocês não puderam, quem não pôde vir, que a Norma é antropóloga, e ela apresentou, falou sobre uma pesquisa que ela fez sobre mulheres escritoras do século XIX. É muito interessante, muito interessante.
porque trouxe um pouco da nossa reflexão sobre a linhagem das mulheres, né? Sobre essa pesquisa que a gente está fazendo, essa vontade de recontar essas histórias, né? Porque mesmo essas escritoras, elas foram esquecidas, porque não se falou delas por muito tempo. Então, de tempos em tempos, parece que alguém precisa ir lá e pesquisar e recontar, jogar uma luz sobre aquilo, né? Porque a gente acha que elas não existiram, assim como a gente acha que não existiram monjas, né? Porque a gente só recita a linhagem de homens. Então, a gente acha que elas não existiram, que elas ficavam cuidando dos filhos, da casa, das crianças. E como as escritoras, a gente via que elas tinham uma clareza da situação, do que elas viviam, sabe? Foram muito visionárias, assim, né? Tá bem. As palavras têm esse poder, né? De trazer luz sobre coisas que a gente gostaria que fossem clarificadas, né, que viessem a ser clarificadas, mas ela também tem força para deixar tudo negro, né? Tudo escuro. Então, como que eu escolho palavras adequadas, inclusive para me manifestar contra o que aconteceu no Carrefour, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é não comprar mais do Carrefour, né? Minimamente, minimamente. Eu não entro mais no Carrefour, nem no Express, né? Em nenhum deles. É uma empresa, aliás, tem várias. Tem outra que eu já excluí do meu cardápio, porque fez uma cartilha homofóbica, né? Então eu falei, bom, eu acho que assim a gente vai. Esse, para mim, é um meio de vida correto, né? Que a gente fala do caminho óctuplo. Eu compro de quem vive corretamente, de quem respeita os seus funcionários, de quem respeita os seus clientes, né? Então é isso. Vocês estão ouvindo? Nossos sexins nunca mais, nem se a gente precisar, nós vamos correr no Carrefour para comprar comida. Nós vamos fazer que nem o rei Bibissara. A gente vai dividir, economizar comida, mas nós não vamos comprar no Carrefour. Então tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, sei. Ai? Oi, Caio. Tudo bem. Tudo bom? Não, eu queria só passar, dar um alô rápido. Ontem foi a defesa do meu doutorado. E foi, depois de quase 6 horas de arguição, mas foi, aí passou, né? E era para deixar o meu agradecimento de coração para a Sangha, Que que a maior parte, quase toda a tese foi escrita durante a pandemia, e logo depois que eu voltei para o Brasil, né, que foi a parte de redação mais pesada mesmo. Então foi um período bem complicado, assim, estar fechado em casa e vivendo a pandemia, e não só a pandemia, mas tudo que a gente estava vivendo, né? E sentar diariamente com vocês me trouxe muita estabilidade, assim, de verdade. E encontrar vocês e, não sei, eu já me sinto muito próximo, mesmo não conhecendo ninguém pessoalmente. Em alguns momentos eu estava sempre muito confuso e com muita pressão, mas eu sabia que à noite sentar aqui às 7 horas e aí depois eu já ia jantar com, sabe, tipo, toda noite eu ia dormir já mais centrado, assim. Então, por mais pesado que tivesse sido o dia, então, vocês são parte dessa tese e estavam no fim no agradecimento ontem também na apresentação e eu queria só
compartilhar com vocês. Obrigado de coração. Obrigada, parabéns, Caio. Tá todo mundo mandando parabéns aí, eu só estou vendo entrar mensagem, parabéns. Que bom, muitas, poxa, é mais uma etapa, né, Caio? E a gente sabe que ela é importante, né? Que ela não é leve, né? Ela demandou muita energia, né? E eu acho que tinham pessoas que queriam conhecer sua tese, eu me lembro um dia aí na Sanga, não sei quem, se alguém conseguiu entrar, porque você convidou, né? Você postou no grupo, né? Eu pus no grupo, eu não consegui nem ver o chat ontem, então eu não sei, eu sei que tinha 50 e poucas pessoas, eu não sei se alguém da Sanga pôde entrar, mas de qualquer forma, depois da hora que a tese estiver disponível, eu mando para vocês também. Legal. E é isso. E é bem isso que você falou, né? Demanda muito, são muitos anos pensando nisso, né? E ao mesmo tempo, hoje, para mim, eu acordei com uma reflexão forte do caminho também, porque na verdade você fica achando que vai ter uma felicidade, uma exaltação, assim, né? E no fundo o que eu senti mais entre ontem à noite e hoje é um vazio meio grande, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando nessa coisa de vida-morte, assim, tipo, sei lá, nasceu o título, mas tem um certo luto, assim, sabe, desses 7 anos do que foi o doutorado e o processo em si, e o doutorando morreu para nascer o doutor, né? Então, não sei, eu acho que, enfim, não tenho palavras ainda para explicar, mas eu sei que a sensação é estranha, na verdade, não. Eu tentei sentar e respirar assim, mas não é um contentamento pleno, sabe? É um contentamento misturado com uma certa tristeza, um luto, assim, uma coisa estranha. Claro, é um ciclo, nossa, deve dar um vazio, né? Porque tinha, querendo ou não, tinha uma rotina, tinha uma construção, né? Tinha um caminho e de repente, mas eu acho que eu sinto quase como aquela ideia das pedrinhas, né? Que alguma coisa se rearranjou para outras coisas se abrirem, né? As pedras vão se realocando. Essa foi só mais uma realocada, né? E vai, certamente, isso começa um outro ciclo, que já começou antes, né? Certamente já começou antes. Legal, parabéns, muito bom. Obrigado. Bom ter você aqui na Sanga, isso também é uma alegria, já estava sentindo falta de você falar no final dos anos. Obrigada, Caio. Mais alguém? Já estamos chegando perto do Rohatsu Sesshin. Já estou aqui só pensando, fazendo meu cardápio para não ter que me preocupar com comida, organizando. Oi? Eu queria perguntar se eu escrevo para o Rokyo para ter maiores informações, porque eu não sei nada do que vai acontecer nesse retiro. Eu achei que a Xisen já tinha postado no grupo da Sanga, ela não postou a programação? Não Escreve sei. para o Rokyo, que a gente já está com o roteiro, com a programação. Isso, pede para informação. Mas teria alguma instrução especial para... Não, vai ser como a gente... A diferença é que não é de silêncio, não é que nem aqueles que vocês fizeram. A rotina do dia é parecida com aquela, só que a diferença é que tem cerimônia de manhã, tem cerimônia no meio-dia, tem cerimônia à tarde, tem leitura do Dharma no primeiro período da tarde, às 3 horas. Vai ter aquele horário para cada um fazer sua comida, não vai ter orioki, então vai ser o almoço normal, porque como tem menos tempo, né, a gente achou que era melhor simplificar. E o que vai acontecer é que nós estamos juntando as sangas de Porto Alegre, de Brasília, do Uruguai. Então a gente vai... gente, né? O que a gente vai fazer? A cerimônia da manhã, quem vai oficiar vai ser a monja Kakuzen de Brasília. Então, na hora da manhã, a gente vai passar o som nela. O meio-dia, a cerimônia do meio-dia, provavelmente vai ser o pessoal de Porto Alegre.
à tarde talvez seja aqui. Então, a gente vai brincar um pouco com pessoas, monges diferentes, professores diferentes, e a leitura das 3 horas da tarde, cada dia vai ser um monge diferente que vai fazer. Então, também isso... E a gente vai já definir... Hoje eu tenho reunião com eles, agora, depois do Zazen, às 8h30, para definir quem fará o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 7º dia. E aí, todo o material, no último período da noite, como é o retiro mais importante do ano, que é de iluminação de Buda, o último período da noite, todo mundo vai receber um texto que chama Fukan Zazengi, Regras Universais do Zazen, que foi escrito por Mestre Dogen. E nós vamos recitar juntos, e dura meia hora a recitação, fica num ritmo lento. Ela tem que durar meia hora do período de Zazen. Aí vai tocar o sino e nós vamos dormir. No dia seguinte, acorda, vai ser essa rotina os 7 dias. O Rokyo já tem toda a sequência. Aí você fala com ele, inclusive o Fukan Zazengi, quem for participar também vai receber para poder ou imprimir ou ler no computador, né? Ou escrever, que é um estudo bom, porque ele não é um texto longo, dá para a gente escrever, transcrever se quiser, se não tiver impressora em casa, né? Alguma coisa assim, tá bom? E pode fazer parcial. Se você tem que trabalhar, você vai acompanhar aquele formato, vai entrar nos intervalos ou vai entrar na hora do Zazen. Vai sentar com todo mundo, precisou trabalhar, eu vou trabalhar, eu volto. Não tem obrigatoriedade de fazer integral. Mas eu vou estar integral, algumas pessoas vão estar integral, então quando você entrar e sair, você vai ver a gente. Né? Então você não vai entrar e sair, essa é a ideia. Você já vai estar sempre, né? Essa é a ideia. Não tem dentro e fora, né? Que a gente fala, não tem o trabalho mundano e o sagrado, né? Essa é a ideia. Então, vamos encerrar? Mais alguém? Então, vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.